Lucas, capítulo 14, versículo 11, que fala assim: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tremenda essa palavra, né? Aqui vamos falar de exaltação e humilhação. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A palavra do Eterno, ela é tremenda, né, pessoal? Ela é tremenda. Então aqui eu poderia falar de quem? Eu poderia falar aqui de várias pessoas. Então eu vou começar aqui por quem? Vou começar aqui por José. José do Egito. Todos nós sabemos que José era o pai, era o filho querido, né, do pai dele. Era o filho que o pai dele mais amava. Ou seja, de uma certa forma, José se destacava. Isso já aconteceu comigo, porque como eu sou o irmão mais novo, né, como fala, né, o caçula, como eu sou o último da família, meus irmãos, muitas vezes, eles pensavam que eu era mais queridinho da minha mãe, do meu pai, não sei o quê. Mas eu acho que o problema não era nem esse. Por quê? Porque meus irmãos já era tudo grande, como fala, já era tudo velho, eu era uma criança. Então eu tinha uma forma de ser tratado pelo meu pai e pela minha mãe, e eles tinham outra forma de ser tratado pelo meu pai e pela minha mãe. Mas eu percebi que conforme o tempo foi passando, meus irmãos ficaram com uma certa bronca de mim, muitas vezes até um certo ciúme, e eles mesmos não percebiam isso. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, e daqui a pouco as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque eu fui crescendo, então minha mãe não me tratava mais como criança, o meu pai não me tratava mais como criança. Por quê? Porque a idade foi chegando, né? A gente foi virando homem. E ali meu irmão percebeu que ali meu pai começou a tratar eu como uma pessoa assim, como um homem, né? Como um homem, como uma pessoa que não era mais criança, certo? José foi a mesma coisa, só que José já era diferente. José, ele era um menino que ele amava muito a Deus, um jovem que amava muito a Deus, né? Um homem depois que cresceu que amava muito a Deus. Então o problema de José é que ele, tudo que ele via, tudo que ele via, tudo que ele percebia, ele contava para o pai dele. E isso irritava os irmãos dele, entendeu? Por quê? Porque os irmãos de José eram tipo assim, era um bando de bagunceiro, entendeu? Aqueles filhos que saía para trabalhar, que saía para levar o rebanho, entendeu? Era aquela bagunça, um ficava zoando o outro, botando apelido no outro, dando bica um no outro, tá entendendo? Empurrando um ou outro, aquelas brincadeiras chatas, sem graça. Essa era as brincadeiras dos irmãos de José. Esse era os irmãos de José. José não, José era mais tranquilo, mais sereno. Mas todos eles percebiam que José tinha algo diferente. Que era o quê? Era ser certo, era ser verdadeiro, era ser íntegro. Então isso começou o quê? A incomodar os irmãos de José. E ali foi onde os irmãos de José começaram a humilhar José. Começaram com aquela certa arrogância, começaram a se exaltar perante a José. Por quê? Porque eles eram muito, né? José era um só. E os irmãos dele tinham mais irmãos perante ele. Então, se eu fosse ficar aqui falando de José, ia demorar muito. Então, vamos adiantar um pouco. Todos nós sabemos, né, que José foi vendido depois, tá? Por causa da arrogância dos irmãos. Porque chegou um momento que os irmãos de José não suportou, não estavam mais suportando ver José. Porque, primeiro, é o sonhador. Segundo, tudo que os irmãos de José faziam de errado, e José via ou percebia José como bom filho, contava para o pai dele. Mesmo eu, se eu tivesse no lugar de José, eu tinha feito a mesma coisa. Então, irmão, é tremendo. Eu não sei como que está a tua vida. Eu não sei se alguém está te humilhando na escola, na faculdade, onde você mora. Eu não sei se é teu marido que está te humilhando. Eu não sei se é teu zelador, teu supervisor. Eu não sei quem.
você é teu professor, não sei quem, não sei aonde, eu não sei o que se passa com você, mas nós vamos analisar que a vida de José foi uma vida de humilhação, foi uma vida de traição, e José sempre naquela posição dele. Rapaz, eu vou te contar, é difícil, pessoal, não é impossível, claro, mas é difícil. O cara foi vendido pelos irmãos, ia ser morto. Olha aí a tragédia, olha aí a traição, olha aí a humilhação, né? Daqui a pouco José foi vendido por ismaelita. Daqui a pouco está José na feira de escravo lá no Egito sendo vendido para Potifar. Vai vendo, vai acompanhando. Daqui a pouco está José na casa de Potifar, sendo tentado pela mulher de Potifar. Daqui a pouco está José sendo caluniado. Você entende? Você entende? Daqui a pouco está José na cadeia, tomando pancada, tomando chibatada, a qual era para José ser morto. José era para ser morto. José não era para ser escravizado. José não era para ser, não era para apanhar. José era para ser morto. E José ali, ó, firme, irmão. Você quer que eu te conte uma coisa? Olha para cá, pessoal, olha para cá. Ô, rapaz, olha para cá. Tá faltando, pessoal, homem e mulher de Deus assim. Que quando é humilhado, que quando é rebaixado, que quando é traído, que quando é vendido, ele ficar nessa posição de José. Ela ficar nessa posição de José. Qual posição, Manuel? De confiança, de orar, de não se desesperar, de não começar a falar um monte. Irmão, o que está faltando é isso mesmo, é homem e mulher de Deus que venha ficar na posição, como fala, né? Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para a frente, ou seja, que confia para sempre, que confia. Então, pessoal, muitas pessoas perdendo a confiança em Deus, tá? Por causa de uma simples humilhação, tá? Por causa de uma certa vergonha, aí já quero processar, já vou processar, não sei o que e tal. Aí eu não sei, é com cada um, né? Cada caso é um caso. Mas José não, ele só orava e confiava. E daqui a pouco, meu irmão, tá José sendo exaltado. Mas presta atenção, para vir a exaltação, você tem que passar, irmão. Você tem que passar. Eu estou lembrando aqui de Jesus, tá? Quando Jesus estava naquele deserto, né? 40 dias, 40 noites, o diabo veio, atentou ele. E no finalzinho, Mateus 4, versículo 11, você vê que os anjos vieram e serviram a ele. Mas antes dos anjos virem trazer pão, bolacha, trazer água, antes do anjo trazer comida para ele, ele passou a prova. Tem crente que não quer passar a prova. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Estou lembrando aqui de Esté. Esté foi humilhada, Esté foi perseguida, Esté foi tirada à força da casa dela, da família dela, do local onde ela morava. Você está entendendo? Do país dela, ela foi tirada à força. Eu acho que é Mardoqueu o nome dele agora, não lembro, mas eu acho que é Mardoqueu mesmo, que é o tio dela também, veio acompanhando ela, mas não foi fácil. E aí a Amã, se não estiver enganado, a Amã planejava tirar o que? A vida de Esté, acabar com todo judeu, acabar com Mardoqueu, porque esse Amã, ele passava em cima do cavalo, porque ele era conselheiro do rei, porque ele estava do lado do rei, porque ele era braço direito do rei, ele queria que todo mundo se humilhasse. Tá entendendo? Por isso que fala, aquele que se humilha, achará, encontrará misericórdia, né? Aquele que se exalta, ele vai alcançar o quê? A destruição. Então, eu não sei se tem uma mãe na tua vida, na tua família, na tua casa, dentro da tua casa, teu esposo, tua esposa. Eu não sei, mas você tem que o quê? Se humilhar. Não é fazer assim, o cara tá vindo, você vai deitar, pode passar por cima de mim, não é isso. Pode pisar por cima de mim, não é isso. Não é o cara passar, você baixar a cabeça, não é isso. É confiança. Tá bom, Senhor. Esse cara tá fazendo tudo isso comigo aí, eu não vou fazer nada por tua causa, porque eu sou crente por causa do evangelho, mas eu vou orar e tu vai trabalhar e tu vai fazer coisas grandes e tu vai provar que tu é fiel na minha vida, irmão, e é tremendo, irmão. Já tô antecipando que não dá para ficar muito tempo. Daqui a pouco tá na mão, onde? Na forca. É, irmão, se tiver a mão aí, eu tenho até cuidado, ele vai para a forca. Tá perseguindo mulher, homem de Deus. Então o que acontece? Estou lembrando de Daniel. Todo mundo planejando a morte de Daniel.
Todo mundo, né? Como fala, né? Aqueles que cavam a cova, eles mesmos que vão cair nela. Agora Deus está mandando eu falar algo pro meu irmão aí, ó, para minha irmã. Mas pessoal, para que não venha acontecer nada com meu irmão, para que não venha acontecer nada com a minha irmã, você tem que andar em quê? Em santidade, pessoal. Isso é o segredo. Isso é que as pessoas não querem. Muitas que cantam, que louvam, que tá na igreja, mas muitas delas tá em pecado, não tá nem aí, humilha. Ih, mas podia ficar falando tanta coisa aqui. Eu tô lembrando aqui também daquela menininha que trabalhava na casa do Naamã, que era o leproso lá, né? Menina humilhada, a menina foi escrava e mesmo assim ela falou, ó, vai lá que tem o Senhor lá, profeta, ele vai falar o que você tem que fazer para ser curado. Meu amigo, imagina aquela menina quando Naamã voltou curado. Imagina que Naamã não fez com aquela menina. Eu imagino que a Naamã pegou aquela menina, botou para estudar escola boa, escola paga, entendeu? Eu tô para dizer que Naamã, se ele não mandou ela de volta para casa dela, mas ele mandou buscar o resto da família, porque, irmão, a menina mudou a vida de Naamã, é forte, né? E ali, ó, humilhado, aguentando. É, irmão, o que tá faltando é isso, é homem e mulher de Deus. Agora qualquer coisa, não quero ser humilhado, eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser causa, como fala, né? É a teologia da prosperidade. E o próprio Jesus, olha para ele, que foi humilhado, tá? Que lavou o pé dos discípulos, tá? Que foi traído, olha, que apanhou, que foi para a cruz, que ainda num momento de morte, de desespero, ele ainda salvou 2 bandidos. Um foi Dimas, né? E o outro foi Barrabás, se não tiver enganado, que foi liberto, Barrabás foi liberto, e Dimas falou assim, ó, lembra de mim quando entrar no teu reino dos céus. Irmão, poderia ir tão longe aqui. Agora, sabe o que acontece? Sabe por que muitos irmãos não conseguem a vitória? Pois é. Sabe por que muitos irmãos não conseguem, como é que eu posso falar? Conseguir aquelas promessas? Porque não se humilha. Se humilhar, eu estou falando é com Deus, como fala, se humilhar na potente mão do Senhor. Senhor, tu tá vendo tudo. Senhor, tu conhece. Senhor, tu sabe. Pessoal, já passei coisa, pessoal. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele falou, tu não é homem de Deus? Ora, fala comigo. Você fica aí reclamando, não falar comigo. Irmão, eu falei com Deus e foi forte o negócio. O pessoal poderia falar de mais pessoas, poderia falar de Jó também, tá? Enquanto estava acusando os amigos, quando estava discutindo com os amigos, não aconteceu nada. Mas quando ele começou a orar, aconteceu aquele mistério. Podia falar de Jonas também, que nada, eu vou para canto nenhum, não, eu vou para Nínive nada, eu vou para Tarsis, eu vou pagar minha passagem, vou embora. Deus mandou o vento. Quando ele se humilhou, falou, não, pode me jogar, que sou eu que estou provocando essa situação. E não, irmão, o segredo é você se humilhar. Então, irmão, eu aprendi uma coisa, já estou terminando, já terminei minha participação. Eu aprendi uma coisa, o ser humano ele é cruel, pessoal, ele é mau, é ruim. O ser humano ele tem a servir, como fala, homem de duras servir. O homem ele é ruim, ele é mau, irmão. O homem ele sabe, ele só quer ser. O homem ainda mais agora no final do dia, como fala, né? Que serão amantes do dinheiro, né? Que trairão um aos outros, né? Que serão perseguidos. Então, isso é o homem. Então, pessoal, se humilha, não é para mim, não é para o teu pai, não é para tua mãe, é para aquele que criou os céus e a terra. O que está faltando, Manuel? A gente, pessoal. Fala a gente, é eu também. O que está faltando, pessoal, é a gente pedir sabedoria para Deus. É, Manuel? É, pessoal. Peça sabedoria para Deus. Vai lá em Provérbios, faz uma oração, faz uma campanha aí, tá? Ora para Deus te dar sabedoria. Que toda vez que eu, você, nós se calamos, se humilhamos, ficamos quietos, é o nosso Deus que responde por nós. Como fala, né? Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Se cala assim, mas Senhor, tá aqui, ó. É, pessoal, quantas coisas eu poderia falar aqui, né? Ainda, da parte do eterno, mas não dá mais tempo. Fica com Deus, Deus abençoe você. Até outro momento, até outro dia. Deus abençoe a tua família.